Estamos de volta com a Conexão Diária. Hoje é terça-feira, dia do nosso quadro Direito Fácil. E mais uma vez a doutora Thaís Talmas está aqui com a gente para falar hoje sobre um assunto que é a união estável, homossexual, heterossexual e plus. Para começo de conversa, o que é uma união estável e esse plus aqui que deixa muita gente às vezes... A união estável, ela é reconhecida hoje como ela tem todas as características de um casamento civil, porém ela não tem tanta solenidade quanto um casamento civil. Para caracterizar a união estável é necessário que haja uma relação pública, duradoura e o principal, com a intenção de constituir família. Hoje, a gente tem a união estável homossexual, que é entre pessoas do mesmo sexo, a união estável entre pessoas de sexos diferentes e uma novidade que apareceu aí porque... não é jurídica porque não foi feito judicialmente. Ela foi uma inovação trazida por um tabelionato que fez o reconhecimento da união estável entre duas mulheres e um homem. Aí foi reconhecido como a união poliafetiva. Então a gente vê aí hoje vários tipos de formações familiares, englobando todas elas a união estável. E quanto tempo tem que existir essa união para ser configurada aí como união estável? Olha, a gente não tem um tempo determinado para que seja decretada a união estável. A gente, no corpo da lei, existe a palavra duradouro, um relacionamento duradouro. O que vem a ser o duradouro? Para cada um entendimento. Para uns ficar junto 3 meses já é muita coisa, e para outros ficar junto aí 3 anos significa pouco tempo. O que a gente sempre tem que enfatizar para que seja decretada a união estável? Essa intenção de constituir família. Isso aí é o referencial para que a gente consiga fazer a decretação da união estável ou fazer um documento, fazer um registro de união estável. É a intenção de constituir família, dividir bens, despesas, ter filhos, cuidar de filhos que vêm de um outro casamento, adotar, ou seja, constituição de família. Então hoje a gente deixa de lado aquela data que era colocada de 5 anos, que hoje já não é mais, depois passou para 2 anos. Hoje a gente não tem a limitação. Você pode estar aí juntos há 2 meses, 3 meses e já caracterizar uma união estável, desde que você tenha a intenção de constituir família. Ela foi estendida, inclusive, aos homossexuais. Por que isso? Olha, por que o registro da união estável ela foi também abarcada pelos homossexuais? Porque há uma relação pública, duradoura, com a intenção de constituir família e existe a questão econômica e financeira, aonde aquelas duas pessoas, independente de sexo, elas estão ali fazendo a constituição do seu legado, a constituição dos seus bens, estão tendo gastos juntos e estão tendo aquisições juntos. Então, nada mais justo do que também fazer a regularização da união estável e homossexual. Porque o que acontecia antes, Lucimar? Não existia a possibilidade do registro da união estável entre homossexuais. Aí, após a morte do parceiro ou até mesmo a dissolução dessa união, ficava muito difícil fazer a prova dessa união. Ficava muito difícil fazer a prova de que os bens foram adquiridos com a dispensão de força dos dois. Então, hoje, foi necessário adequar ao mundo atual essa configuração desse mais um tipo de família, que a família homossexual hoje ela é reconhecida como uma entidade familiar. Então, nada mais justo do que também resguardar os casais homossexuais dessa partilha de bens, dessa dissolução da união, ou até mesmo para ser dependentes em clubes, para ser dependente de benefícios previdenciários. Então, a justiça foi feita para os homossexuais também, porque o direito acompanha a atualidade. Sei. Mas qual que é a diferença, então, entre a união estável e o casamento civil? Olha, a diferença
crucial entre união estável e casamento são as solenidades e a condição civil. Quando você faz um registro ou até mesmo faz judicialmente o reconhecimento da união estável, você permanece com a condição civil de solteiro. Então, quando você for preencher um documento e a pessoa perguntar seu estado civil, solteiro, mesmo que haja o reconhecimento da união estável. Agora, quando você casa civilmente, quando você faz toda a documentação notarial que é feita lá no tabelionato, então você passa a ter a condição civil de casado. Essa é a diferença entre ter união estável e casamento. Outra diferença básica que hoje nem é muito utilizada, que é a possibilidade do cônjuge mulher estar podendo usar o nome do marido, o sobrenome do marido. E hoje também a gente vê casos em que o marido também adquire esse nome, sobrenome da mulher. Então são diferenças muito pequenas que fazem essa diferenciação entre união estável e casamento. Mesmo porque a união estável, ela tem que ser facilitada a se tornar um casamento. Após o reconhecimento da união estável, deve ser facilitada a transposição para o casamento. Então, são diferenças muito mínimas, porque tem gente que se esquiva dessa união estável, achando que por não ter um registro não vai ser viável fazer uma partilha de bens ou uma pensão alimentícia, mas isso é provado por testemunhas, por cartas. Então, compensa você fazer o registro para evitar um desgaste maior após o término desse relacionamento. No caso, esse registro é feito por quem? Por um tabelião também? Nesse caso, o registro da união estável, ele é feito num cartório especializado, que ele vai fazer o registro dessa nota, ele vai fazer o registro desse documento, que você vai colocar ali seu nome completo, sua qualificação completa, CPF, RG, local de moradia, onde trabalha, e vai colocar quais são os bens, qual vai ser a comunhão, o regime de bens, se vai ser comunhão parcial, se vai ser divisão total de bens. Então, nesse registro, você faz um documento que vai fazer o papel do seu pacto nupcial. E qual que é a diferença para o concubinato, que muita gente já conhece, né? Qual é a diferença, então, da união estável Olha, do concubinato? O concubinato hoje, ele vem desaparecendo aos poucos. Por quê? Antes o concubinato, ele acontecia quando um homem, vou dar um exemplo de homem, que é o que acontecia mais. Quando um homem se separava da sua esposa, quando o homem era casado e ele tinha um relacionamento extraconjugal, essa pessoa casamento, ela era vista como uma concubina. Essa concubina, após o falecimento ou o término desse relacionamento extranupcial, ela tinha a indenização que era dada a essa concubina, era somente pelos serviços domésticos prestados. Então, toda aquela vida juntos, porque hoje a gente vê aí, a gente tem relatos de concubinatos de 15, 20 anos de concubinato. Então, hoje, a gente coloca a união estável reconhecida nessas situações. Mesmo na situação do homem estar casado, há a existência da união estável com essa mulher extraconjugal. Para facilitar essa delimitação de bens e partilha e apoio material após essa dissolução. Então, hoje o concubinato ele vem desaparecendo. Mas então o homem casado, ele pode ter um registro de união estável com uma outra mulher? Podem ficar assim surpresos, mas hoje o concubinato ele passa a ter uma previsão, passa a ter uma regulamentação e o casado ele pode ter aí uma união estável decretada com outra mulher. A gente vai até falar um pouquinho mais à frente sobre o que é essa união estável ela não é plena, é uma união estável que ela se limita
a certo ponto, porque o direito, o grande direito, ele defende a esposa, a casada. Tá certo. Doutor, então a gente vai dar uma pausa aqui agora e no próximo bloco então a gente volta falando sobre esse assunto, tá? Conexão Diária vai para um rápido apoio cultural e já volta, não saia daí. Este é mais um guia de compras da TV1. Gente, eu estou aqui no supermercado Eldorado, um supermercado que traz para você bastante promoções. Kélvia, quais as novidades que o supermercado traz para a população? Nós reinauguramos agora no dia 1º de agosto e a gente trouxe assim, uma maior quantidade de produtos a oferecer para os nossos clientes. Nossas instalações aumentaram, agora a gente tem produtos hortifrutigranjeiros aqui no supermercado, nosso açougue continua sendo o nosso carro-chefe e nós estamos convidando toda a população da cidade para conhecer as nossas novas instalações. E o melhor de tudo é que vocês entregam em domicílio, né? Sem dúvidas, entregamos em qualquer parte da cidade. Mesmo as pessoas que estão em outros bairros um pouco mais afastados aqui do Eldorado podem ficar tranquilos que as compras chegam em casa direitinho. Tá joia! Então, para você que quer fazer suas compras e ter grandes ofertas, não perca tempo. Venha para o supermercado Eldorado. 15 anos de tradição. E eu estou em uma daquelas lojas da cidade que você entra e não dá vontade de ir embora. Para você que é mãe como eu, titia, vovó, sabe da satisfação e alegria em ver os nossos baixinhos bem vestidos, bonitos e elegantes. E aqui na Parma Baby você encontra uma variedade imensa de produtos com muito bom gosto, qualidade e, acima de tudo, conforto. Opções de lembrancinhas super diferentes de nascimento. Esse kit lindo, olha só, para você presentear aquela criancinha que já nasceu. Também esses kits super práticos com toquinha, agora o frio, sapatinho. E eu quero te mostrar, vem cá, olha só a variedade de meias. Você que quer dar aquele presente àquela criança tão amada, tá aí uma boa opção. Várias opções em meias de várias cores, vários tons, leg, meia fina para usar com o vestidinho. E o preço? Com a qualidade da Parma Baby é impressionante. Olha só, essa meia fina básica para usar com vestido, somente R$ 8,00. Meia grossa, apenas R$ 14,00. Meia bebê que vem com um bichinho, R$ 10,50. Você leva para casa esse super presente. Sapatilha para aquecer as crianças também a um preço muito legal. Várias opções aqui na Parma Baby para você. Então corra já para a Parma Baby, que fica aqui na Galeria Francisco Parma, no centro da cidade, e garanta já o seu presente. Tem gente que acha que todo político é igual, que todos são sujos. Eu penso diferente. Tem muito candidato bem intencionado. É só a gente pesquisar. Ver se ele tem um passado digno e se suas propostas vão trazer benefícios para nós e para nossa cidade. Voto não tem preço. Voto tem consequência. Valorize o seu voto. Vote pela sua cidade. Vote limpo. No ar, mais um guia de compras da TV1 e a dica agora vai para você que quer deixar a sua casa ainda mais limpa, livre de insetos, pernilongos e até mesmo aqueles animais peçonhentos. Faça como eu, vem aqui na Dedetizadora Marques, que também, além de dedetizar, faz também limpeza em caixa d'água, não é isso mesmo, Dora? Sim, fazemos limpeza de caixa d'água e emitimos o laudo técnico, liberando a água para consumo humano, dando para você mais garantia na qualidade do produto que você está usando, que é a água que nos faz tanto bem, não é verdade? E que é impossível viver sem ela, então a gente garante a qualidade da água para você. A Dedetizadora Marques fica aqui na Avenida dos Ex-Combatentes, número 91, e o telefone é o 3531-3077. Com um novo conceito em padaria, a Pão.com oferece, além de um completo serviço de panificação, um espaço para quem aprecia a arte da boa comida, lanchonete, bomboniere, restaurantes com pratos rápidos e saudáveis, além de produtos de empório e delicatessens. Na Pão.com você ainda encontra uma cafeteria com um delicioso café colonial nos fins de semana. Traga seus amigos e saboreie porções e caldos. Pão.com, cultura, gastronomia e convivência. Rua Domitília Castanon 164, Eldorado, 3531-1066.
Estamos de volta com Conexão Diária e com o quadro Direito Fácil aqui com a doutora Thaís Italma falando de união estável. Doutora Thaís, a união estável garante quais direitos? Olha, a união estável garante tanto quanto os direitos que são garantidos pelo casamento civil. Claro, com algumas exceções legais, porém a gente deve analisar caso a caso. Mas, em linhas gerais, os mesmos direitos que uma pessoa casada tem, a pessoa que tem a sua união estável registrada ou reconhecida judicialmente, tem esses mesmos direitos. Em partilha, em filhos, em pensão alimentícia, em pensão previdenciária, qualquer coisa que o casal casado tem direito, aquele que tem união estável, em linhas gerais, também tem. E os bens adquiridos antes ali dessa união, como que eles entram na partilha? Bom, essa é uma questão que a gente deve deixar sempre muito clara. Os bens que foram adquiridos antes desta união estável ser decretada, eles são de cada um dos companheiros. Acontece que no registro da união estável, quando não há nenhuma cláusula expressa em relação ao regime de bens, adota-se, assim como no casamento civil, a cláusula de comunhão parcial de bens. O que isso significa? Todos os bens e dívidas adquiridos na constância do relacionamento são meiados, são divididos entre os cônjuges. Assim, quando não há nenhuma cláusula expressa de divisão total de bens ou de comunicação somente de alguns determinados bens, é feita o registro com comunhão parcial de bens. Mas isso não impede também que você, caso não tenha feito o registro, consiga fazer a comprovação dessa união judicialmente, conseguindo aí fazer a comunhão parcial de bens, porque é adotada no silêncio das partes. No caso de casais homossexuais sem filhos, eles são reconhecidos aí pela justiça como família? Como fica o direito deles? Olha, são reconhecidos como família. Hoje, a Constituição, ela abrangeu o que é reconhecido como família. Hoje nós temos aí o reconhecimento de famílias monoparentais. O que isso significa? Quando há somente um dos cônjuges, um dos pais convivendo com os seus filhos, e também é reconhecida hoje a entidade familiar entre pessoas do mesmo sexo, mesmo que não tenha filhos, pois ali está uma relação duradoura, pública e constituindo família. Como se desfaz aí uma união estável também e que efeitos isso traz? Olha, caso exista o registro dessa união estável, essa união estável, se for de comum acordo entre as partes, ou seja, se for uma dissolução amigável, isso pode ser feito via cartório. Agora, se não há o registro da união estável, ou se não há acordo entre a partilha de bens ou qualquer cláusula, mesmo que haja o registro da união estável, isso deve ser feito judicialmente. Então, vamos ter duas situações. Quando há o reconhecimento da união estável, você vai entrar somente com pedido de partilha, ou seja lá qual for a cláusula aí em que vocês não estão em acordo. Quando não existe o registro da união estável, é necessário que nós ingressamos com uma ação chamada ação de reconhecimento da união estável e dissolução da união estável. No mesmo processo, nós vamos reconhecer que existia a união e neste processo nós vamos decretar a dissolução com a devida partilha de bens, apoio material, guarda de filhos, como se fosse um divórcio comum. E a questão da pensão também entra aí? Olha, muitas pessoas elas são levadas ao erro achando que por não serem casadas não têm o direito à pensão alimentícia, o que é muito errado. Por quê? O apoio material, essa manutenção do cônjuge necessitado, ela ocorre sempre em que há essa união. Então, a pensão alimentícia ela é devida também para quem tem a união estável, decretada ou não.
A que não é decretada, que não é registrada, ela vai ter um pouquinho mais de dificuldade, porque a gente vai ter que fazer provas quanto a isso. Mas mesmo assim, se mostrar a necessidade daquele companheiro que não tem condições de se manter sozinho, esse companheiro que tem a condição, a possibilidade, ele vai pensionar o companheiro que não tem essa possibilidade ainda. Tá, e no caso da morte de um dos membros aí dessa união estável, como que fica o direito do outro de permanecer na casa onde eles estavam juntos e com relação à família, né, do que morreu? Olha, quando os companheiros vivem dentro da mesma residência, um deles vem a falecer, aquele que está vivo permanece no lar do casal até o momento que ele contraia uma nova união, ou até mesmo que ele contraia um novo relacionamento, porque aí perdeu a finalidade da moradia neste bem. Então a gente sempre tem que pensar o seguinte: a gente tem que ver a união estável assim como um casamento. Se o cônjuge faleceu, aquele que mora no imóvel onde vivia o casal, ele vai continuar no casal, na casa, até que a sua vida mude, a sua possibilidade econômica mude e a sua condição de civil mude, de solteiro para casado ou uma nova união estável. Aí vai poder rever, a família do falecido vai poder rever aí esse direito de permanência na residência. Mas e se a casa, né, já tivesse determinada que pertence também à outra parte da união, como que fica? A gente sempre tem que lembrar que quando há a morte, a gente vai lidar aí com uma situação um pouquinho complicada de explicar para vocês tão rapidamente, porque vai entrar aí o direito sucessório. O que acontece? Quando há a morte de um companheiro, há a herança, que é aquela herança que necessariamente, obrigatoriamente, fica para o companheiro. Quando é união estável, quando é casamento, essa herança ela é dividida entre o cônjuge e filhos. Quando é união estável, o companheiro ele tem a sua cota determinada, porém, se não tiver filhos, vai dividir com os ascendentes, que são os pais, ou os descendentes, que são filhos. Né? Então, a gente sempre tem que analisar com um pouco mais de critério, mesmo que haja aí no pacto, antes do registro da união estável, como que foi colocada essa questão em caso de falecimento de um dos cônjuges. A gente tem que analisar o contrato de união estável. Tá certo. Doutora Thaís, muito obrigada mais uma vez pela presença e pelos esclarecimentos. A gente se vê na terça-feira aí com um novo tema. Muito obrigada, sempre um prazer estar com vocês. Venho convidar mais uma vez para vocês acompanharem a revista Mais Mídia, que está saindo aí a 5ª edição, no dia 5 de outubro, com a nossa coluna Direito Fácil. Muito obrigada e até a próxima terça-feira. E o Conexão Diária vai para um rápido apoio cultural e já volta, não saia daí.